Espero que tudo esteja tranquilo com vocês. Gostaria de desejar que sejam muito bem-vindos à nossa live da perseverança. De antemão, como sempre faço, né? Gostaria que vocês dessem um ok para mim com relação ao áudio, como é que está chegando, tá bom? Confirmem para mim como está chegando aí para vocês. Aqui para mim me parece tudo ok, mas tecnologia sempre dá algum problema. Então, gostaria que vocês mandassem um feedback para mim de como está chegando, tá bom? Então, gostaria de acolher a todos. Ali atrás tem uma mensagem para você já chegar e ficar sentindo aí que o desejo é esse, né? O clima é esse. Tudo vai ficar bem, tenha fé, né? É o desejo do meu coração, o desejo do coração de muitos de nós e a gente vai fazendo a nossa parte, Deus vai fazendo a dele e dessa forma, com certeza tudo vai ficar bem, né? Então, desejo do fundo do meu coração que todos nós fiquemos muito bem. Então o Gilbertinho aí já respondeu dizendo que o áudio está bom. Então vou começando aqui, acolhendo você, pedindo que o Senhor derrame sobre nós suas bênçãos, suas graças,
Estão dizendo que está sem áudio. Deixa eu só conferir se tem algum problema, tá? Som. Pro que eu vejo aqui está normal. Queria só que alguém confirmasse se voltou, se foi alguma falha na internet, né? Vocês chegaram a rezar comigo. Eu rezei o Vinde Espírito Santo, vou rezar novamente, tá bom? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Deu certo? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos unidos e reunidos, tá? Então, infelizmente, se não teve o áudio, foi só na hora da música, talvez. Enfim, o violão aqui estava fazendo muito barulho, não sei. Mas, enfim, deu certo, né? Tá todo mundo ouvindo? Eu vi umas mensagens aqui que voltou, então tá. Gilbertinho disse que melhorou. Perfeito. Então, irmãos, novamente sejam bem-vindos. Tá? A gente fez só o nosso momento de oração, agora é que a gente vai começar o conteúdo, tá? E aí, queria pedir a vocês que divulgassem, marcassem, convidassem os outros irmãos também a participar deste nosso encontro, né? É um encontro todo preparado para nós, sabe? Um encontro preparado para vocês, né? Para mim também, que quando preparo este momento eu preciso, né, me preparar usando termos redundantes, mas é um momento nosso, um momento de formação, né? E a perseverança é o local do alimento mais sólido, né? O alimento em que a gente pode vivenciar, inclusive aqui, a oportunidade, de vez em quando eu vou ali e olho os comentários de vocês, a participação, você pode participar, né? É diferente de uma live onde tem uma organização que é feita e aí você pede oração e tudo mais, tem um formato, né? Aqui não, aqui a gente pode discutir, a gente de repente pega aqui um parágrafo da exortação apostólica a qual estamos estudando e de repente você tem alguma questão, uma participação, uma complementação, a gente coloca aqui, tá bom? Então, fique à vontade para participar, fique à vontade, mas marque também os irmãos que não estão podendo vir, né? Sei qual o motivo. Esta live ela fica salva, meus irmãos, né? Diferente de outras redes sociais que depois que termina apaga, enfim, está salva. É um grupo dentro do Facebook em que só membros do grupo fazem parte, né? São pessoas que precisam da aprovação dos administradores, que por enquanto sou eu e a Flávia. Eu porque faço esse momento, preciso da senha, e a Flávia porque é coordenadora, então as pessoas para entrarem precisam de autorização, né? Existe uma mediação no grupo. Então é um grupo totalmente livre, nosso, né? Totalmente nosso. Então existem outras publicações que são feitas, vocês podem trazer algumas informações e colocar, porque é um grupo interno, tá bom? E é um grupo de formação, um grupo de perseverança, um grupo de partilha. Se alguém estiver passando por alguma dificuldade e tal, pode vir fazer sua partilha, entendeu? Então é tranquilo e é nosso, é o nosso ambiente, é o nosso espaço. Não é um ambiente de aberta, onde todo mundo pode falar, entrar, participar, enfim, não. Este momento, o dia de hoje, é reservado para a perseverança, é para o momento de formação, o momento interno do grupo, tá bom? Então, fica ciente disso, fica ligado disso, né? E quem tiver aí o PDF da exortação apostólica que a gente está estudando, eu já vou colocar aqui o parágrafo 44, para a gente acompanhar. Se você tiver com um aplicativo, olhando aí no arquivo, etc.,
você pode verificar a página 44, tá bom? Página não, desculpa, a página é 38, se eu não me engano, e o parágrafo é que é 44, tá certo? Então eu vou trabalhando aqui, passando o PDF direitinho, trabalhando aqui, botei uma câmerazinha pequena para você me ver aí, ver que eu estou aqui presente. E a gente vai podendo trabalhar isso. E de vez em quando eu vou lá aqui no chat, que eu estou olhando agora, e vejo se tem alguma participação de vocês. Tá bom assim? Então vou começar. Lembrando que a gente deu a parada para o Pentecostes, né? Na semana passada não tivemos também. Estamos retomando no parágrafo 44. Nós já vimos, além da introdução, que é longa, vocês devem lembrar. Lembrem que a introdução a gente ainda estava ao vivo, né? Pessoalmente lá no centro pastoral da paróquia, né? E aí a gente vivenciou 43 parágrafos já da exortação apostólica Alegria do Evangelho. Eu fico feliz porque a gente percebe que geralmente cada encontro é muito rico e muita informação, é muita coisa, falta tempo às vezes, mas a gente está conseguindo andar, né? Já são 43 parágrafos além da introdução vivenciados. A gente vai começar hoje o 44. Amém? Então, obrigado pela presença de todos que estão aqui, que estão vindo, participando. E a ideia é que a gente alcance mais irmãos, né? E a gente possa estar juntos também nesses momentos de formação. Não só no momento de grupo aberto, né? No grupo da reunião de oração no sábado. É um momento para que todos estejam, apesar de que eu ainda faço esse convite também. Participe dos momentos da reunião de oração, né? O grupo de oração é feito de 3 momentos. É o núcleo, que acontece, é realizado pelo núcleo. O grupo de perseverança, que é esse que está aqui. E a reunião de oração, que a gente chamava antigamente de grupo aberto. Alguns ainda conhecem assim, né? Que acontece nos sábados, tá bom? Então, são 3 momentos imprescindíveis e importantes que a gente pode e deve também participar. Amém? Então, como não tem nenhum comentário aqui, para a gente comentar, fazer algum comentário, vamos começar no 44, que diz: aliás, porque aqui é uma continuação, né? Eu posso até ler o finalzinho aqui para vocês, para a gente poder entender aqui como é que ficou, né? O último parágrafo. Para não se tornar pesada a vida aos fiéis, nem transformar a nossa religião numa escravidão quando a misericórdia de Deus quis que fosse livre. Essa advertência, feita há vários séculos, tem uma atualidade tremenda. Deveria ser um dos critérios a considerar quando se pensa numa reforma da igreja e da sua pregação que permita realmente chegar a todos. A gente falava, e espero que vocês lembrem, a gente falava da questão do julgamento, né, que muitas vezes a forma que a gente cobra os irmãos, a forma que a gente julga os irmãos, transforma a caminhada num verdadeiro caos, uma cruz pesadíssima de carregar. E muitas vezes os irmãos vão embora, os irmãos se distanciam da missão por nossa culpa e responsabilidade, né? Então, a gente precisa entender que cada pessoa é livre. E se a pessoa está no grupo, ela é livre para estar ao grupo, né? Então, o chamado que Deus faz para que você aceite é de livre e espontânea vontade. Claro, Éder, se eu me comprometo, eu tenho que dar o sim até o final. Concordo, né? Se você deu o sim, você precisa arcar com o sim que você deu, porque não é para Flávia. Não é para o Éder que está falando, não é para ninguém do núcleo, não é nem para o seu coordenador de ministério, não é. O sim que você dá é para Deus, né? E essa certeza não sou eu quem dá, né? Quem chama é o Senhor. A gente trabalha o mês das vocações em agosto, né? É um chamado particular de Deus a você. E esse chamado é você quem responde, é você quem assume, é você quem diz sim. Então, consequentemente, se você assume,
você tem que ir até o fim. Não é ao coordenador que você deve, né? Esse sim é ao próprio Deus, certo? Só que para o líder, para o coordenador, para o núcleo, enfim, as ovelhas não são propriedade, né? Ninguém é dono de ninguém. A gente precisa ter uma relação de partilha e de compartilhamento. Você, meu irmão, que está em casa acompanhando essa live, e em algum live que eu falo, né, tá sendo uma transmissão, né, em forma de live, mas não é uma live aberta para todo mundo. Só para deixar claro isso, é só para nós do grupo de perseverança, do grupo de oração Cristo é Deus. Você que está em casa, você tem um valor imensurável. Você tem um valor que, na verdade, você é incomparável, você é único, certo? Então, sendo assim, Deus te ama com um amor singular. Singular. E, consequentemente, para o grupo, você tem uma missão particular também. Porque você é diferente de todos os outros, sabe? Ah, Éder, fulano pode fazer a mesma coisa que fulano faz. Faz, mas faz diferente. Porque cada um é um. Cada um é singular. Cada um é particular, né? Então, nós devemos olhar para cada um com a mesma importância que esta pessoa tenha. E não como se eu estivesse olhando para todo mundo, né? Então, por isso que é tão importante a gente acolher os irmãos, né? Então, quando eu falo para você, manda lá, marca alguém, manda o link para alguém, convida alguém para participar, aquela pessoa que está mais afastada, né? Você pode lembrar de tantos nomes, né? Eu particularmente tenho saudade de tantas pessoas, de reencontrar, né? De tirar uma brincadeira e dar a paz e dar um sorriso, poder compartilhar momentos. Mas a gente ainda não está podendo. Então, convida esse irmão para se fazer presente, para vir aqui, né? Para de repente estar junto de nós, recebendo esta formação também. Sendo que convidar não é obrigar. Convidar, e se a pessoa não vier, eu não devo julgá-la por não ter vindo, né? Então, nós devemos ter misericórdia para com os irmãos. E aí era o que dizia, onde a gente parou e onde a gente vai continuar agora. A gente precisa vivenciar a misericórdia de Deus, que esse Deus nos quer livres. Então, do que adianta a gente sair da prisão do mundo para ser aprisionado dentro da igreja? Não existe, seria inconcebível essa realidade. Eu tenho que estar dentro da igreja, meu querido, por vontade própria. É porque eu quero estar aqui. Eu quero ver este momento de formação. Eu quero ir para o grupo de oração no sábado. Eu quero ir para a Santa Missa. Eu quero comungar. Tudo que você queira, que seja querer seu. E não alguém que está lhe impondo. Ai, você tem que fazer isso, senão você não vai para o céu. Mentira, é um mentiroso quem diz isso. É um mentiroso, sabe por quê? Porque o seu céu é você e Deus. Quem vai te julgar, meu irmão, é Deus. Então que este teu sim seja autêntico, para que você sinta-se chamado a viver aquilo que Deus te chama a viver. Viva com todo o amor que você tenha para viver, com liberdade, né? Então, esta é a misericórdia do Senhor que acolhe ao livre. É como um pai que diz ao filho: filho, se tu me ama, vem comigo. E aí o filho vai com o pai. Agora, o pai poderia dizer para o filho, ó, venha comigo porque eu estou mandando. O que o filho poderia dizer? Não, eu quero ficar aqui com a minha mãe. Ou eu quero ficar aqui em outro lugar. Por quê? Porque ele não vai se sentir bem se sentindo obrigado a fazer algo. Ele queria fazer por amor. Mas se o outro não o ama, se o outro quer o obrigar, se o outro quer o dominar, ele não vai sentir esse amor correspondido. Então a nossa missão, meus irmãos, é amar uns aos outros, respeitando a misericórdia de Deus por nós. Se Deus é misericordioso para conosco, eu preciso ser misericordioso ao meu irmão. Não posso julgá-lo, não posso odiá-lo, eu não posso, enfim, ele chega e eu ficar olhando todo torto para ele, né? Eu preciso vivenciar este amor, vivenciar esta misericórdia. E para a gente continuar, ele vai dizer, aliás,
tanto os pastores como todos os fiéis que acompanham os seus irmãos na fé ou num caminho de abertura a Deus, não podem esquecer daquilo que ensina com muita clareza o Catecismo da Igreja Católica. O que diz o Catecismo da Igreja Católica? A imputabilidade e responsabilidade de um ato podem ser diminuídas e até anuladas pela ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as afeições desordenadas ou outros fatores psíquicos ou sociais. Meus irmãos, isso é muito forte. Muito forte. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de pecado. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de vivências que alguém tenha de forma pessoal e que muitas vezes as pessoas julgam. E a gente está falando aqui que o Papa, na verdade é o Papa que está falando aqui, que a gente precisa entender isso. Quando a gente fala em imputabilidade, a gente está falando de culpa e responsabilidade, né? E aí ele fala aqui, né, que a imputabilidade, a culpa ou a responsabilidade de um ato podem ser diminuídas ou até anuladas pela ignorância, por exemplo. Um exemplo de ignorância, né? A pessoa não sabia que determinada coisa era pecado, ou a pessoa não sabia que determinada coisa era errada. Se ela fez por ignorância, ela não tem culpa. Não sou eu quem está falando. Está aqui, ó, página 38, parágrafo 44, o Papa Francisco diz, né? Podem ser diminuídas ou até anuladas pela ignorância. Por que é importante batizar uma criança? Por que é importante catequizar uma criança? Para que ela tenha conhecimento. E aí o que nós estamos fazendo aqui é dando formação para que as pessoas tenham conhecimento e não hajam mal, e não façam errado. Percebe? É simples. E é isso que o Papa quer de nós. Ele quer que a gente conheça, que a gente tenha verdadeiramente um conhecimento mais apurado, no mínimo, para que a gente não para que a gente possa agir melhor, para que a gente não haja tão mal como a gente já agiu em outros momentos, né? Então, ele fala, né? Podem ser diminuídas e até anuladas pela ignorância, que eu já comentei, a inadvertência, ou seja, ela não foi direcionada. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A Flávia é a coordenadora do grupo. A Flávia dá uma missão para o Gilbertinho, que está aí acompanhando ao vivo. E aí o Gilbertinho, a Flávia não disse como era para fazer aquela missão. Ela não disse como. Ela só disse, Gilbertinho, faz isso. O Gilbertinho foi lá e fez. Aí a Flávia, quando recebe a missão de volta, ela diz assim, Gilbertinho, mas você fez errado. Aí o Gilbertinho vai dizer para ela, não, mas eu fiz o que você disse. Você não disse como era para fazer, eu fiz do meu jeito. E aí, quem tem culpa? O Gilbertinho ou a Flávia? É só um exemplo, deixando bem claro novamente, tá? Quem tem culpa é a Flávia. Porque ela não advertiu, ela não direcionou, ela não disse como era para fazer. Claro, se ela já soubesse que o Gilbertinho já sabe fazer, ou já fez outras vezes aquela mesma missão, beleza. Mas se ele fez pela primeira vez e não sabia como fazer, também entra a ignorância e entra a inadvertência. Ele não sabia como fazer. Ele não foi direcionado para fazer. Entendeu? Então a gente precisa ter essa questão. Tanto com relação à culpabilidade, à imputabilidade, como à responsabilidade. A gente precisa entender de quem é cada responsabilidade, né? Por exemplo, tudo que acontece dentro da paróquia em relação à arquidiocese é responsabilidade de quem? Do padre? Do pároco? Ah, mas foi o grupo de oração tal que fez essa coisa. O padre vai ser responsabilizado. Claro, quando chegar na paróquia, ele vai pegar o grupo, vai trancar numa sala e vai pegar o cabo de vassoura. Tô brincando, né? Ele vai lá cobrar do grupo, claro. Mas a responsabilidade em relação à arquidiocese é do próprio padre, do próprio pároco, né? O arcebispo não vai vir aqui na Jurema e dar um carão na Flávia. Ele não vai. Ele vai mandar uma mensagem pro padre e vai dizer, olha, foi o que aconteceu lá no grupo, lá no grupo de oração da sua paróquia.
E aí o padre vai ter que dar as explicações, entende? Isso é responsabilidade. Existem graus de responsabilidade, né? Pessoas que são têm responsabilidade por algo, por outro e etc. Também ele coloca, né, como exemplos de que pode ser diminuídas ou anuladas a violência. Por exemplo, a pessoa fez obrigada, ela fez por medo, ela fez por hábito. Por exemplo, a pessoa já tem o hábito de fazer algo, já ganhou um hábito. Então, daqui a pouco, ela nem faz mais de coração. Ela nem faz mais com amor. Então, ela tem uma questão virou uma questão cultural. Então, todo mundo faz assim. Todo mundo faz assim, então estou fazendo também. Mas não é por maldade. É porque todo mundo faz e aí criou um hábito. Entendeu? Então, aí ganha a questão da responsabilidade, ganha um outro viés. Quem é que está acima? Quem está acima não está formando o povo? Porque se todo mundo está fazendo errado, então o grupo inteiro está fazendo errado, o coordenador está ensinando errado, né? Então teria a questão de responsabilidade, entendeu? Deu para entender, né? Quando eu falo coordenador, também estou falando só que a culpa é da coordenadora, né? Existe um núcleo de são pessoas responsáveis para ajudar o coordenador, tá? Só para deixar claro também. As afeições desordenadas ou outros fatores psíquicos e sociais, né? Afeições desordenadas, a questão de empatia demais. Por exemplo, fulano quando é a Flávia que pede, fulano faz. Quando é o Éder que pede, fulano não faz, porque ele não gosta do Éder. Entendeu? Então, tem essas questões que acontecem em grupos, né? E outros fatores psíquicos, né? Eu não estou falando que ninguém é doido. Quando a gente fala em psíquico, tem gente que diz logo assim, né? É coisa de gente doida. Não. Fatores psíquicos é um trauma, por exemplo. De repente tem alguém que tem um trauma. O fulano tem medo de... Fulano tem medo de altura. E aí a coordenadora pede para esse fulano subir em cima de uma árvore para colocar as bandeirinhas de São João. Rapaz, falei de São João só para ficar com saudade, né? Que não vai ter. Mas enfim. Aí a coordenadora pediu pro fulano subir na árvore para colocar a bandeirinha de São João. Mas o fulano tem medo de altura. Esse fulano deve subir por obediência, com risco de cair, ou a coordenadora deve escolher outra pessoa para subir no lugar dele? Percebe? Então, não é essa questão de simplesmente de pecado, de estar errado, tem que me obedecer, eu tenho que fazer o que eu mando. Não é. É uma questão de humanização. A gente precisa entender que a missão é partilha. Meu irmão, você tem medo de altura? Não tem problema não. Deus abençoe e cure o seu medo, né? Mas deixa eu chamar outra pessoa aqui. Aí chama outra pessoa sobe. Entendeu? Então, é esse sentido. A gente precisa entender, inclusive ele fala aqui de questões sociais, né? Vai ter um evento, não sei o que, o fulano não tem dinheiro. Ele vai ser descartado do grupo porque não tem dinheiro da passagem? Não. Vamos juntar todo mundo aqui e vamos pagar a passagem dele. Para que todo mundo possa ir, todo mundo vivenciar o congresso estadual, por exemplo. Né? Então a gente precisa entender essa realidade, que é uma realidade de partilha, é uma realidade diferente, porque a pedagogia de Deus é diferente da nossa, tá? Gente, quem tiver comentário, pode comentar, que eu tô vendo os comentários, tá bom? Só tô vendo aqui que não tem muito comentário não, tá todo mundo meio... O Rafael disse né? Porque alguém marcou ele e ele tava assistindo. Show de bola, Rafael. Obrigado por estar conosco. Saudade de você. Portanto, continuando, né, então. Portanto, sem diminuir o valor do ideal evangélico aqui não são os irmãozinhos evangélicos, né? Evangélico, quando ele fala querendo dizer que vem lá do evangelho, né? Que vem da palavra de Deus, né? No sentido evangélico. Portanto, sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas que vão construindo, que se vão construindo dia após dia. Meus irmãos, tem algo que eu gostaria de falar nesse ponto, que é importante. A gente já falou disso, né? O coordenador ele tem que respeitar a ovelha, porque ela é livre e ela precisa ir crescendo, precisa ir se desenvolvendo. E
Mas eu queria dizer para você, ovelha, todos, né? Tem muita gente acompanhando, Railane, a Dona Francisca, o Rafael, né? Gilbertinho, a Flávia, tem muita gente acompanhando. Nós, como ovelhas, precisamos buscar crescer, meus queridos. Ah, Éder, mas eu tenho vergonha de falar. Com quem eu posso fazer uma oficina ou aprender a conversar, a me expor, a de repente começar a pregar, começar a dar uma formação, né? De repente eu posso buscar ajuda. Ah, Éder, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar, mas eu tinha muita vontade. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? De repente tem um instrumento ali de percussão, de repente tem alguma ajuda que você possa dar no Ministério de Música e você possa se engajar no Ministério de Música. Ah, Éder, eu gostaria muito de, sei lá, ajudar na comunicação, né? Eu gosto tanto de fazer uns vídeos, eu tô sendo até youtuber lá em casa. Venha, né? Existe uma possibilidade de você se engajar no Ministério de Comunicação, né? Então, por mais que em algum momento você olhe para o lado e diga assim, ah, mas quem é desse ministério que eu não conheço? Não tem problema, a gente se articula e aí você, de repente, se engaja neste ministério. Porque ali, de repente, pode ser o chamado que Deus tem para a tua vida. De repente, pode ser o chamado que Deus fez para você. Mas é necessário que você não fique parado. É necessário que você não estacione. Se Deus te chamou, meu querido, se Deus colocou no teu coração, falou isso no teu coração e ainda te deu um determinado dom e um determinado talento, eu te digo uma coisa, meu querido, não joga fora. Não joga, por favor, né? Se Deus te deu é porque Ele quer que você utilize isso para Ele, para a missão, como a gente já vem falando. E uma missão com alegria, né? Lembrando das introduções que a gente fez, né? Da introdução que a gente fez. Então, com alegria, o Senhor te deu esses dons para que você, com alegria, servisse a Ele. E aí, eu te digo mais uma vez, não estacione. Não pare no tempo. Tente crescer, tente buscar, né? Se algum dos meninos da música pode até estar aqui e a gente poder imaginar, né? Poxa, se eu parar de ensaiar, o que vai acontecer? Eu vou esquecer as notas. Como eu toda vida que eu vou tocar, eu tenho que ficar lembrando das músicas, das notas, porque eu não fico tocando sempre. É muito difícil o Éder tocar. Então o Éder não sabe as músicas. Desculpa, Léo, profissionalzão e eu aqui sem saber tocar direito. Pois é. Por quê? Porque eu não ensaio. Significa que o Éder não sabe de nada? Também. Não, tô brincando. Significa não. Significa que se o Éder ensaiasse mais, o Éder não precisaria ficar olhando cifra ou ficar todo tempo tentando lembrar da música, porque isso seria natural para ele. Entende? Da mesma forma, cada um de nós. Se a gente tivesse uma vivência mais próxima, tivesse uma espiritualidade mais constante, procurasse de repente aquela pessoa que a gente precisa partilhar. Por exemplo, eu tenho maior vontade de conhecer o Ministério de Música. Procura o coordenador do Ministério de Música e faz uma partilha com ele. Apresenta a ele o teu coração. Ou então procura a Flávia, que é a coordenadora do grupo, se bem que a Flávia tem menos tempo, né? Porque ela acompanha mais gente. Então, e leva essa partilha para ela. Flávia, o desejo do meu coração era ser da música. Mas eu não sei cantar, eu não me sinto à vontade, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Ela vai acolher, né? Da mesma forma, o coordenador da música com certeza vai te acolher, porque essa é a missão dele, é acolher e preparar os músicos para a ordem de batalha, né? E aí, da mesma forma, os outros ministérios, né? Então, não se acomode, né? Se você sente no seu coração um chamado, se Deus te chama, meu querido, vai para frente, porque é necessário, tá bom? Continuando aqui, vou ler de novo, só para a gente fechar. Portanto, sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas, que vão se construindo dia após dia. Então, nem todo mundo cresce por igual.
Talvez tenha uma pessoa que se engajou no grupo na mesma época que você e faz muito mais coisa que você. Não se desanime. Não se julgue como negativo por isso, né? Existe um tempo para cada coisa acontecer e existe um tempo de crescimento para você. Talvez você ainda não cresceu o suficiente. Talvez Deus ainda esteja trabalhando em você para que você possa, bum, ter o seu momento lá na frente, né? Mas para isso você precisa se abrir. Talvez para isso nós precisamos nos abrir, inclusive os irmãos rezando por você, torcendo por você, estando junto com você, né? Então, existe uma fase de crescimento para cada um de nós. Mas, repito, tem algo no teu coração, Deus tem falado algo no teu coração, meu irmão, procura o teu coordenador para partilhar, ou procura alguém do núcleo para partilhar. Olha, isso é muito interessante, porque às vezes você é do núcleo, você é um coordenador, você procura as pessoas para partilhar e parece que é um peso, né? Você está procurando alguém para partilhar e a pessoa sente assim, vale, ele quer partilhar comigo, o que foi que eu fiz? Não, gente, não é carão. Quando você quer partilhar é para saber como é que você tá, é de repente para tentar te ajudar em alguma coisa, de repente em algum momento que você está passando, né? Então, meu querido, o grupo de oração serve para isso, é um para ajudar o outro, né? Então abra o teu coração, porque tem pessoas que querem te ajudar. Amém? Então lá na metade aqui, vou subir aqui para você me acompanhar. Aos sacerdotes, lembro que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas o lugar da misericórdia do Senhor que nos incentiva a praticar o bem possível. Um pequeno passo no meio das grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de que transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. Meus irmãos, isso é forte, né? A gente vai lendo e vai percebendo o quanto é forte o que Deus fala. O Papa pede aos padres que o confessionário não seja um local de tortura, que a pessoa não se sinta constrangida, ameaçada. Olha, você não vai para o céu porque você fez isso. Não é, né? É um local de acolhimento e aqui ele fala, né? A vida pode ser... Cadê? Como é que ele termina aqui? Ó, no meio das grandes limitações... Um pequeno passo no meio das grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de alguém que transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. Então tem gente que está vivendo um momento maravilhoso na sua vida, desculpa meus irmãos, mas não tem nem por que ela errar, ela acaba nem errando. Muitas vezes ela esquece até de pecar, porque ela está vivendo um momento muito bom, tudo está dando certo, Deus está ouvindo, tal. E tem momentos que a gente está em baixa, tem momentos que aquela pessoa pensa em desistir de tudo. E quem sou eu para julgar? Quem somos nós para julgarmos? O sacerdote também não deve julgá-la lá no confessionário, né? A gente deve ajudar este irmão que está passando por um momento de baixa, que está passando por um momento de dificuldade, né? E aí a gente precisa entender esse grande aprisco seguro que é o amor de Deus. Aprisco seria o local onde se cuida dos cavalos, né? Onde tem a alimentação, onde tem o cuidado, onde é cercadinho para que ninguém possa, né, fazer nenhum mal a eles. E aí é um aprisco seguro, um local seguro que tem alimento, que tem cuidado, que tem zelo, entendeu? Então, a gente precisa vivenciar uma realidade diferente, onde sai a mesquinhez, sai a fofoca, sai a intriga, sai o julgamento, saem essas mazelas e entra no nosso coração o amor de Deus, para entender que o outro é humano, assim como eu sou humano. Não adianta, meu irmão, você cobrar do outro uma santidade que você não tem como exalar 100%. O Papa fala aqui, ó, tem momentos... Deixa eu ver se ele continua falando sobre isso, né? Tá aqui, ele continua, vou ler o resto, né? A todos deve chegar a consolação e o estímulo do amor salvífico de Deus. Ou seja, eu tenho que anunciar o amor de Deus. Amor que salva. Que opera misteriosamente em cada pessoa, com singularidade, com particularidade. Cada pessoa é única.
para além dos seus defeitos e das suas quedas. Meus queridos, a pessoa não se resume ao erro que ela cometeu. Por exemplo, um jovem que comete um delito, que comete um crime, ele não pode ser punido à morte, como acontece em alguns países e como alguns irmãos em alguns lugares desejariam que fosse. Não, meus queridos. Bandido bom não é bandido morto. A gente precisa entender que o amor de Deus vai além das nossas quedas. Tá aqui, ó, o Papa falou, né? Última frase, última oração aí, né? Para além dos nossos defeitos e das nossas quedas. Todo mundo deve receber a oportunidade de ser melhor. Nem todo mundo vai querer, porque todo mundo é livre. Mas todos nós temos o dever, talvez, de chegar junto e anunciar. Fazer com que a pessoa conheça. Lembra do primeiro que a gente começou hoje, o 44? Falava justamente disso. A culpa some quando a pessoa não tem conhecimento. Vou dar um exemplo. Um jovem matou outra pessoa. Ele sabia que matar era errado. Mas ele não sabia que matar é pecado, entre aspas. Se ele não conhecer a lei de Deus, se ninguém chegou para ele e anunciou o amor de Deus, ele está vivendo em ignorância. Que ele pague o crime que ele cometeu. Que ele vá ser preso, pague, fique o tempo que for necessário e que tenha a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Infelizmente, a gente sabe que no Brasil tem outras questões, né, de presídios e, enfim, ressocialização, mas a gente está falando aqui de Deus. Deus é perfeito. Infelizmente, a sociedade que a gente vive não é, mas Deus é perfeito. Então, a nossa missão é anunciar, estimular o amor de Deus que salva, não o amor de Deus que mata, porque o amor de Deus não mata. Como é que Deus pode dizer que dá a vida em abundância e eu querer tirar a vida de alguém? Não existe, né? Seria hipocrisia. Seria à beira da loucura, assim, porque não bate uma coisa com a outra. Deus dá vida, ele não dá morte. Vida em abundância. Né? Então a realidade é que a gente precisa entender que todos nós somos falhos, defeituosos, limitados, pecadores, todos nós. Só que a diferença é que o meu pecado talvez seja diferente do seu pecado. Talvez você tenha um vício, talvez eu tenha um vício que seja diferente do seu. Talvez eu tenha um déficit de alguma coisa, talvez você tenha déficit de outra coisa. Meus irmãos, a gente não pode julgar o outro sem a gente ser melhor do que ele. Na verdade, se fosse para julgar, só Jesus poderia, porque só ele é perfeito. Né? E é ele quem julga, mas é lá no juízo final. Em momento nenhum da nossa missão, o Senhor vem, desce e olha para a gente com um dedo de apontada assim. Olha, você é isso, você é isso. Jamais. As palavras de Jesus para nós são sempre de ânimo. Sempre de ânimo. Sempre de ânimo. Quem está aqui, que é do Ministério de Oração por Cura e Libertação, né? Me desminta se eu estiver falando errado. Será que o Senhor vai falar algo ao coração de alguém para destruir, meus irmãos? Comente aí no chat se isso poderia acontecer. Você acha que o Senhor ia falar ao coração de alguém para destruir essa pessoa? Para destruir uma outra pessoa que está com ela? Não! Tudo que o Senhor fala sobre nós, meus queridos, é para nos levantar, é para nos animar, é para nos guiar, nos direcionar para frente, não para trás. Desculpa, meus queridos, mas se em algum momento alguém falou para você palavras de maldição, elas não vieram da boca de Deus. Não vieram. Não vieram. Porque eu não posso nem fazer uma oração do Espírito Santo, nem dizer Senhor, Senhor, se não for por obra deste mesmo Espírito Santo. Porque eu sou limitado, pecador cheio de defeitos. Toda a graça que eu tenho em mim não é minha. Ela vem do Espírito.
Que legal eu falar isso. Porque eu estou escutando primeiro. Estou falando para vocês, vocês estão me escutando, mas vem primeiro para mim. Por mais que eu possa fazer todas as coisas, meus queridos. Por mais que, falando aqui de todo mundo, né? A dona Francisca aqui comentou que não. Deus não fala palavra de maldição para nenhum de nós. Deus fala para olhar para o irmão com amor. São palavras da dona Francisca aqui no chat. Para olhar com amor, com acolhimento. O abraço de pai, aquela música que você gosta. Porque todo mundo gosta daquela música, né? É aquele abraço do pai que nunca mais viu o filho. Aquele mesmo abraço que você vai ter quando você vê os irmãos, quando você se aproximar da Eucaristia de novo. Vai ser uma felicidade reencontrar. Entende? Isso é amor. E é assim que a gente deve tratar até os inimigos. Quem foi que disse isso? Fui eu? Não, foi Jesus. Até os inimigos eu devo tratar com amor. Eu não posso julgar ninguém. Se alguém está errando, se alguém comete uma dificuldade, tem um erro, comete, sei lá, seja o que for, que ela responda pelo que ela cometeu, que eu não seja conivente. Se tiver que denunciar, denuncie. Certo? Se tiver que denunciar, denuncie. Não seja conivente, mas acolha. Seja amoroso. Seja acolhedor. Seja luz para a vida daquela pessoa, porque aquela tua luz pode iluminar o futuro daquela pessoa quando ela de repente sentir-se necessitada de Deus e quiser mudar de vida. Depois a gente se pergunta, por que as pessoas não se convertem? Por que tem tanta gente ruim no meio do mundo e essas pessoas não se convertem? Qual é a forma que essas pessoas são abordadas, meus queridos? Qual é a evangelização que a gente faz, ou que as pessoas fazem para com essas pessoas? Ou será que o julgamento não prevalece? Eu vejo hoje os discursos inflamados são de julgamento sobre as pessoas. Vou fazer uma pergunta aqui bem baixinho. Se você soubesse que a pessoa que está no banco do teu lado na igreja, no dia da Santa Missa, cometeu um aborto, o que você faria? Me diga. Iria amar e rezar essa pessoa ou iria ficar olhando torto para ela? Não precisa me responder no chat, por favor. Responda no seu coração. Porque eu tenho certeza que tem uma dubiedade nas respostas. Infelizmente, porque não é de se envergonhar. É porque é natural do ser humano. A gente ia julgar imediatamente. Como é que ela teve coragem de fazer um negócio desse? Como é que ela se diz católica e faz um aborto? Como é que pode? A gente julga, meus irmãos. A gente acha que está amando. A gente acha que está fazendo bem, mas está julgando. Porque a gente não acolhe aquela pessoa para que ela nunca mais volte a pecar. O que foi que Jesus fez com a pecadora adúltera? Ele diz simplesmente, vá e não tornes a pecar. Meus irmãos, que a gente procure fazer a nossa parte para que jamais aquela jovem precise fazer aquilo novamente. Eu estou falando algo muito duro. Porque a gente não está acostumado a ouvir esse tipo de coisa. A gente acha que a gente está certo quando a gente julga. Porque a gente se acha melhor. Eu sou cristão, eu rezo, eu não peco. Eu jamais abortaria, eu não sei o quê. E aquela pessoa que abortou, meus queridos, você sabe a situação que ela estava vivendo? Não. Você ajudou antes, na hora que ela estava grávida lá, e ela não sabia o que fazer? Você ajudou? Não. Mas eu não sabia. Beleza, né? Acabamos de ler isso, você não tem culpa. Então, tudo bem, você não tem culpa. Mas agora não pode julgar também. Entende? Então a gente precisa estender a mão a quem precisa, meus queridos. Jesus veio não para os sãos, ele veio para os doentes. De novo, Ministério de Oração por Cura e Libertação, né? Jesus não veio para quem está bom, saudável. Ele veio para quem está doente. E quando ele fala em doente, não é simplesmente as pessoas que estão com doenças físicas, mas é principalmente as doenças do coração. Também não é a doença do coração de física, não, né? Eu estou falando é por dentro, nossa doença espiritual. E eu acabei de falar de uma delas, o julgamento. Acaba com a gente, meus queridos, o julgamento. Acaba com grupos, divide. A divisão não é de Deus.
A divisão é de Satanás. Eu não gosto nem de falar essa palavra, mas é a verdade. Aquele que não junta, espalha. Isso é a palavra de Deus. Então, se você está separando as pessoas, está expulsando as pessoas, está afastando as pessoas, de Deus não é. De Deus não é. Nós deveríamos e devemos, como bom pastor, acolher. Como bom samaritano. O bom samaritano, ele sofria preconceito. E mesmo assim, na hora que precisaram dele, foi o que ele fez? Estava lá para ajudar. Estava lá para cuidar. Com todo carinho. Espero que vocês estejam refletindo como eu estou refletindo. Espero que esteja servindo para que a gente possa colocar no lugar algumas coisas que se entortaram aqui na nossa vivência em algum momento, né? A gente precisa entender isso. A gente precisa voltar a amar, meus irmãos. O amor não é amado. Jesus não é amado. A palavra não é amada. O amar o irmão não é amado. Culpa nossa. No 45, né? Vemos assim que o compromisso evangelizador se move por entre as limitações da linguagem e das circunstâncias. Procura comunicar cada vez melhor a verdade do evangelho num contexto determinado, sem renunciar à verdade, ao bem e à luz que pode dar quando a perfeição não é possível. Meus queridos, se nós não somos perfeitos, a gente deve buscar a perfeição. E é neste caminho da busca que a gente vai vivendo isso aqui. Eu tenho que ter um compromisso com Deus, a ponto de que esse compromisso me leve à busca pela verdade. Esse compromisso me leva a caminhar pela luz. Porque se eu não sou perfeito, se eu não sei toda a verdade, eu devo buscar e perseguir aquele que sabe toda a verdade. Eu devo buscar e perseguir aquele que é perfeito. Se eu não sou perfeito, eu busco quem é perfeito. Se eu não sei toda a verdade, eu busco então quem sabe a verdade. É simples. É simples. É simples, meus queridos. Se alguém chega para você e diz assim, olha, vá ali comprar pão. Você vai para a farmácia? Não, porque na farmácia não vende pão. O pão vende na padaria. Ou seja, você vai buscar onde precisa. O que você precisa, você vai buscar onde precisa. Como é que você vai cobrar a santidade de um irmão que não tem nem conhecimento do que é santidade? Busque em Jesus, meu querido. Busque em Jesus, meu querido. Busque em Jesus, meu amado. Ele é santo. Santo, santo, santo. 3 vezes santo. Santo. Se você quer a verdade, busca Jesus. Caminho, verdade e vida. Vida em abundância. Só para dizer novamente. Se você quer perfeição, seja perfeito como vosso Pai é perfeito. Tá vendo como eu não estou falando por mim? Estou falando daquilo que está na palavra do Senhor. Aquilo que é palavra do Senhor. Vou continuar aqui. Continuar porque o tempo vai, no instante passa. Um coração missionário está consciente das suas limitações. Consciente destas limitações. Fazendo-se fraco com os fracos. E tudo para todos. Olha que lindo isso. Será que só sou eu que achei lindo? Dava até para postar, né? Todo mundo postar essa frase. Um coração missionário está consciente destas limitações, das suas limitações, fazendo-se fraco com aquele que é fraco. Ou seja, indo ao encontro daquele que mais precisa e fazendo-se tudo para todos. Está sempre aberto a todos. Um coração missionário não faz acepção de pessoas. Eu vou ajudar aquele ali, porque aquele ali tem mais dinheiro. Eu vou ajudar aquele ali, porque aquele ali, na hora que eu precisar, pode me ajudar também. Não é por barganha, né? Como a CNBB afirmou essa semana. A igreja não faz barganhas. O missionário não faz barganhas. Eu não posso trocar espiritualidade. Eu não posso vender espiritualidade. Entendeu?
Eu não posso me dedicar à oração por alguém que vai me compensar financeiramente porque eu estou fazendo isso. Não posso. Eu estou falando financeiramente como um exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Ah, eu vou rezar mais por fulano porque fulano é meu amigo. Eu não vou rezar por fulano não porque eu não gosto nem dele. Não vou nem com a cara dele. Eu não vou para a missão ajudar o fulano não porque eu não vou com a cara dele. Ah, mas se fosse com a fulaninha, eu iria, porque eu gosto dela. Queria que ela gostasse de mim como eu gosto dela. Não, meus irmãos, tá errado. Tá errado, tá tudo errado. Se for assim, tá tudo errado, né? Não é. Tá aqui. Um coração missionário. Tirar aqui da fotinha pra vocês. Do vídeo aqui pra vocês não atrapalhar, né? Um coração. Dá pra marcar aqui? Olha, dá pra marcar aqui pra vocês, ó. Um coração missionário está consciente dessas limitações, fazendo-se fraco com os fracos. E tudo para todos. É tirado de onde? Da palavra de Deus. 1 Coríntios 9, 22. Um coração missionário nunca se fecha, nunca se refugia nas próprias seguranças, nunca opta pela rigidez da autodefensiva. Um coração missionário, ele não olha somente para si. Ele não é egoísta. Ele não se acha autossuficiente. Ó. Como ele fala aqui, as próprias seguranças. O que é uma própria segurança? É você achar que você sabe de tudo, que você já está, né? Eu já estou garantido no céu. Eu estou perfeito, eu sou perfeito. Eu sou bonito, eu sou lindo, sou maravilhoso. Sabe? Então, não é isso. Um coração missionário nunca se fecha, ele sempre está aberto a aprender, sempre está aberto a buscar, sempre está aberto a ouvir. Nunca opta pela rigidez da autodefensiva. Eu vejo muito isso acontecer, né? As pessoas, elas defendem atacando, uma rigidez, sabe? Então, tipo assim, você fala uma coisa com a pessoa, lembrei até do Henrique quando eu tava falando aqui, pensando aqui, porque o Henrique falou isso ontem. A gente estava reunido, o Henrique falou isso. Você fala uma coisa, a pessoa já vem com a pedra assim para te bater. Meus irmãos, essa rigidez autodefensiva, que a gente já vai armado para falar com as pessoas, meu querido, isso está errado. Está errado. É o amor que tem que prevalecer. É o acolhimento que tem que prevalecer. Às vezes a gente está colocando coisas externas, coisas alheias, que não tem nada a ver com a nossa missão, dentro da missão. A gente está misturando as coisas, sabe? E aí traz coisas lá de fora que não deveriam estar para dentro da missão e atrapalha, e divide, e faz mal, e afasta, e distancia as pessoas. Então que a gente possa entender para não mais errar. Né, que a gente possa entender para que a gente possa melhorar a nossa vida missionária. Terminando esse parágrafo aqui, ele diz: sabe que ele mesmo deve crescer na compreensão do Evangelho e no discernimento das sendas do Espírito, e assim não renuncia ao bem possível, ainda que corra o risco de sujar-se com a lama na estrada, com a lama da estrada. Então, eu preciso entender que eu devo crescer na compreensão do Evangelho. Eu preciso crescer na busca pela verdade. Eu preciso crescer na minha maturidade. Mesmo que eu me suje com a lama do caminho, mesmo que eu caia. Quando ele fala em sujar-se com a lama da estrada, se você não entendeu, é isso. Ele está dizendo que você vai cair, vai se melar, vai até ralar o joelho. Para a gente crescer, a gente precisa. Andar de bicicleta muitas vezes leva um bocado de tombo. Cai para poder aprender a andar de bicicleta. Então, para a gente crescer na missão, a gente vai levar patada. A gente vai levar porrada. A gente vai cair. E aí a gente se levanta, a gente pede força ao Espírito para levantar. Meus irmãos, e quem não busca essa humildade, quem não busca essa mão que sustenta para levantar, não vive a humildade, né? Então, é uma realidade dura para nós, para a gente ouvir, lembrando para todos, né?
a questão do que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui de uma exortação apostólica. Ou seja, é uma exortação do Papa. É aquilo que o Papa tem para puxar a nossa orelha. A gente está errando e ele está puxando a nossa orelha. Então é por isso que são carões. Não é o Éder que está dando. Eu coloco aqui, deixando bem claro para vocês, eu coloco o PDF, eu coloco a letra, eu coloco a página, para vocês acompanharem e verem que não sou eu quem está falando. Aqui é uma formação papal. Tá bom? Então, por favor, em nenhum momento vá dizer e espalhar por aí que é o Éder que está falando essas coisas. Quem sou eu? Quem sou eu? É o Papa que está falando. Só que eu concordo com ele. Em gênero, número e grau. Eu concordo com ele plenamente. A gente julga as pessoas. A gente condena as pessoas, até antecipadamente. Né? Enfim. Só leio aqui alguns comentários, né, para vocês perceberem que eu estou acompanhando o que vocês falam. A dona Valda fala que às vezes gostamos muito de apontar o dedo para outra pessoa, mas não gostamos que apontem para nós. Bufo! Verdade, viu, dona Valda? É desse jeito. É desse jeito. Muitas vezes as pessoas praticam certos atos sem saber ou inconscientemente, ou inconsistente, mas deve ser inconsciente do certo ou do errado. É inconsciente. A dona Francisca falou. Né? Então a gente precisa entender isso. Né? Que a gente não pode trair nossa consciência. É por isso que existe a formação. A formação é para a gente se conscientizar. A gente precisa formar as consciências. E aí, tendo consciência, eu não vou mais errar. O que foi que Jesus disse para a adúltera, que eu acabei de comentar? Vá e não tornes a pecar. Pecar por falta de conhecimento. Então, se eu estou dando formação, se o Papa está dando formação para nós, esse tipo de atitude a gente não deve mais ter. Porque se a gente tem, agora se torna um pecado. Porque se antes você julgava porque achava que estava certo, Éder, eu julgava, eu achava, é porque assim, né? Abortar é pecado grave. E aí eu não falava com aquela pessoa, Éder, porque eu achava que era um pecado muito grave. E eu não podia falar com ela, eu não podia. Não, uma pessoa dessa, uma pessoa é muito malvada, uma pessoa mau caráter. Meus irmãos, deixou disso, né? Acabou. Aquela pessoa que cometeu este ato, ela precisa de acolhimento e de amor para que não mais volte a pecar. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Será que você é realmente tão santo, tão perfeito, que tem condições de atirar uma pedra nessa pessoa que teve um pecado grave, que teve um erro grave? Mas você é digno para atirar essa pedra na cara dela, né, para ser mais dramático? Desculpa, mas eu acho que não. Acho que não. Nenhum de nós. Eu, particularmente, longe. E nem quero nem pegar na pedra. Quero nem pegar na pedra. A gente assistindo o filme lá de Jesus, a história lá do povo de Deus, a gente pega lá a cena da mulher adúltera, aí tem lá, o povo pega a pedra na mão, e quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, ele sai derrubando as pedras no chão. Né? Cada um joga a sua pedra no chão, porque eles não se sentem em condições de jogar pedra nela. Meus irmãos, eu vou adiantar aqui mais um parágrafo, né? Vamos até onde der. Página 39, nós estamos chegando no capítulo 5. Capítulo 5. Uma mãe de coração aberto. Ele está falando da igreja, né? Uma mãe de coração aberto. A igreja em saída, a gente já pode parar aqui, né? Porque essa formação do Papa, ela é fundamental. Uma igreja em saída. É uma igreja missionária. Não é uma igreja parada. Nós vamos ter o nosso grupo aqui, a gente se tranca aqui e tal. Não, meus irmãos. É uma igreja em saída. A gente precisa se movimentar. A gente precisa fazer. Precisa gerar. Precisa, sabe, repercutir. Precisa. É uma igreja em saída. É uma igreja com as portas abertas, para que as pessoas venham, as pessoas se sintam seguras, um aprisco seguro, as pessoas queiram estar,
faz bem, porque ela se sente amada, se sente querida, se sente abraçada. É essa igreja que nós devemos viver. Porque se a gente julga, a gente já não é isso aqui. A gente já é um bando de falso. Porque a pessoa chega na igreja, eu dou a paz de Cristo para ela. Oi, fulano, tudo bem? Deus te abençoe. Aí chega lá no ônibus, senta na cadeira do lado, mas não dá nem bom dia. Merece uma chulipa, como diz o cearense, né? Passa lá no mercantil, muda de fileira para poder não encontrar com a pessoa, para poder não falar com a pessoa. Não, eu não gosto daquela mulher, não. A mulher vai lá pro grupo, mas eu não gosto dela, não. Que coisa estranha. E o que você está fazendo no grupo, seu falso? Sua falsa? Né? É a verdade. É a verdade. E a igreja em saída é uma igreja com as portas abertas. Sair em direção aos outros. Isso já diz tudo, né? Sair para onde, Éder? Em direção aos outros. Aos outros irmãos. As pessoas que mais precisam. Aí ele vai dizer, ele vai continuar, ó. Para chegar às periferias. Eu vou marcando aqui, né? Ó. Sair em direção aos outros. Te acabou de ler. Para quê? Para chegar às periferias humanas. Periferias humanas, que ele quer dizer, são pessoas vulneráveis, aquelas que mais precisam. Sabe? Eu vejo muita gente dizendo assim, né? Ah, esse coronavírus vai matar só velhinhos. Meus queridos, os velhinhos são homens e mulheres. São pessoas humanas. Nós temos que cuidar deles. Ah, mas aí só vai matar pobre, porque o rico tem a UTI dele. Pobre é gente. Pobre é ser humano. Precisa ser cuidado. Então nós precisamos chegar até as periferias. O que é uma coisa periférica? Por exemplo, eu tenho aqui a palavra de Deus, faz de conta que ela é uma cidade. Ela é o centro da cidade. Você está conseguindo ver? Deixa eu ver aqui se você está conseguindo ver. Dá. Pronto. Aqui, bem no centro. Aqui é uma cidade, certo? Vamos dizer que a pessoa não mora dentro dessa cidade. Ela mora bem aqui assim, ó, na pontinha aqui, ó, lado de fora. Ela mora na periferia da cidade. Por quê? Porque é na região periférica, é ao redor. Periférico significa ao redor, significa o contexto, a realidade assim, né? E aí, uma pessoa que vive a periferia humana é uma pessoa que vive do lado da humanidade, é uma pessoa que só vive para sobreviver. Tem pessoas, meus irmãos, que não têm saneamento básico. Tem pessoas que não têm direito a ir para a escola. Tem pessoas que não têm atendimento médico. Tem gente, a gente vê notícias, né? Tem gente que nunca foi atendido por um médico na vida. A vida inteira, nunca foi atendido por um médico. Tem gente que não tem documento. Tem gente que não recebe benefício nenhum do governo. Tem gente que não tem o que comer. Tem gente que não tem direito a trabalhar. E quando consegue um trabalho, se não tiver o documento, aí a empresa não aceita e pronto, não pode trabalhar. Eu poderia dar mais 200 exemplos que vocês também sabem, além de mim. Mas existem essas pessoas e elas não são transparentes, elas são gente. Elas não são fantasia, elas são gente. Continuando aqui. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas. Não significa correr pelo mundo sem direção nem sentido. A gente sabe o que fazer. A gente sabe para onde ir. A gente sabe o que buscar. O grupo de oração Cristo é Deus fica no Marechal Rondon. Quem são as pessoas que o grupo de oração Cristo é Deus tem que evangelizar? Os moradores do Marechal Rondon. Principalmente quem? Principalmente quem não tem religião e quem está precisando de Deus. Porque quem tem sua religião, o fulano é evangélico. Beleza, ele está vivendo a vida dele, ele fez a escolha dele. Fulano é do texto dos homens. Show de bola, ele está lá vivendo a espiritualidade dele. Então nós temos que buscar quem? Quem não tem religião, ou quem não sabe o que é da vida, ou quem está perdido, ou quem não teve a oportunidade ainda de se encontrar com Deus. Você está entendendo? A gente tem uma direção, a gente tem um objetivo, a gente tem um sentido.
A gente só precisa ir, mas a gente já sabe para onde é que deveria ir. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr de parte a ansiedade para olhar nos olhos e escutar. Ou seja, às vezes a gente quer fazer muito e não faz nada. É igual é, é igual gente que não sabe nadar. Tem alguém aí que não sabe nadar? É igual gente que não sabe nadar quando é solta dentro de uma piscina olímpica. A pessoa fica se batendo e não sai do canto. Bate as pernas, bate as mãos, faz de conta que é um nadador olímpico, mas não sai do canto. Muitas vezes tem grupos que são assim. Espero que o nosso nunca seja. Espero. Ou nunca tenha sido, né? Mas a gente tem tanto a fazer, tem muito a fazer, e às vezes a gente não sai do canto. Porque a gente quer fazer tanto, quer fazer muito, e não faz nada. E não faz nada. Então a gente precisa olhar para si, né? Gilbertinho disse que por isso que nós precisamos evangelizar nas ruas, como o Papa Francisco fala. Organizadamente, né? Como a gente está falando aqui, desde lá no primeiro, segundo, terceiro, ele fala muito dessa organização, né? Ter uma estrutura para isso, né? Ter um discernimento para isso, né? Ter uma capacidade para isso. Aí ele fala, né? Às vezes é melhor a gente diminuir o ritmo. Você que é muito dedicado na missão, tem momento que você fica sobrecarregado. Tem momentos que é necessário diminuir o ritmo. Eu falo isso por mim, eu diminui muito. E sou muito mais feliz hoje. Ainda preciso diminuir algumas coisas, mas já sou muito mais feliz hoje, porque tinha momentos que estava cheio. E não dá. A gente pode e deve colocar a nossa ansiedade à parte para olhar nos olhos e escutar. A gente precisa escutar. Por isso que eu estou olhando nos seus olhos aqui. Se você estiver vendo minha carinha bem pequenininha aí, eu vou botar ela grande aqui só para você ver, né? A gente precisa olhar nos olhos uns dos outros. Precisa olhar nos olhos. E escutar. Às vezes a gente quer sempre ter razão. Às vezes a gente quer sempre achar que está certo. E na verdade, às vezes a gente só precisaria escutar. Ouvir o que Deus tem para falar para nós. Deus pode estar utilizando daquela pessoa e a gente não está querendo ouvir o que Deus quer falar para nós. É grave, mas é real, é verdade, acontece. Quantas vezes a gente acha que está tudo perfeito, tudo bem, enfim, que eu sou autossuficiente e deixa de ouvir o que Deus tem para falar. Continuando aqui. Ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho. Olha que lindo isso, né? Lindo demais. Oh, meu pai, que cor mais fofa. Parece o bom pastor, né? Que deixa as 99 e vai buscar a ovelha que se perdeu. É lindo demais. Mas é verdade. Esse é o nosso Deus da misericórdia. Em alguns momentos a gente precisa renunciar à ansiedade para simplesmente olhar nos olhos e escutar. Em outros momentos a gente precisa renunciar àquilo que é urgente. Precisa renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído ou à beira do caminho. Meus irmãos, quantas vezes a gente deixou alguém para trás, hein? Já se perguntou isso? Mas a gente às vezes deixa alguém para trás porque a gente quer fazer nossa vontade. Tu não vai não, pois fica aí que eu vou sozinho. Como se você fosse alcançar algum lugar sozinho. Não vai. Por isso que a gente fala tanto de unidade na renovação. Ou é junto, ou não vai. A gente precisa estar junto, meus queridos. A gente precisa viver a unidade. Senão todo mundo vai cair. Imagina um barco. Um barco com remo. Remo, né? Para poder sair do canto. Aí imagina um barco com remo. Tem 6 pessoas dentro. Mas cada pessoa com o seu remo está remando para um local diferente. Uma posição diferente. Vocês acham que esse barco vai sair do lugar, meus queridos? Não, ele não vai sair do lugar. Ou todo mundo rema para o mesmo lugar,
ou o barco não vai sair do lugar. Tá difícil de entender não, né? Fácil, quase desenhado, exemplificado. É para a gente entender isso. É como o Senhor mesmo está falando aqui da sua misericórdia. Às vezes é como, está aqui o texto, né, já. Às vezes é como o pai do filho pródigo, que continua com as portas abertas para quando este voltar, poder entrar sem dificuldade. Olha aí, dona Francisca, de novo, ministério aí. Aqui já é a parte mais de aconselhamento, né? Ele errou, ele fez besteira, fez. Eu não concordo com o que ele fez. Se ele fez alguma coisa criminosa, que até pague. Mas se ele voltar, eu estou aqui de braços abertos para receber. Se ele voltar, eu estou fazendo festa com o meu irmão. É difícil de entender isso. É a palavra de Deus. Aqui, parafraseada pelo Papa Francisco. Que às vezes a gente teima em não ouvir. A gente teima em dizer que é mentira. Não é mentira não, é verdade. É isso que Deus pensa. É isso que Deus gostaria que a gente fizesse, que a gente vivesse. A igreja é chamada a ser sempre a casa aberta do Pai. Um dos sinais concretos dessa abertura é ter, por todo lado, igrejas com as portas abertas. Assim, se alguém quiser seguir uma moção do Espírito e se aproximar à procura de Deus, não esbarrará com a frieza de uma porta fechada. Ou seja, a gente precisa estar sempre de portas abertas. O grupo de oração no sábado, quando voltar, né? Agora não dá. Mas ele precisa ser sempre aberto e sempre acolhedor, para que as pessoas possam vir, conhecer e, se quiserem, ficar. Elas são livres para ficar ou não. Mas elas têm que ser acolhidas ao ponto de se sentirem à vontade para querer voltar. Mas há outras portas que também não se devem fechar. Continua o Papa. Todos podem participar de alguma forma na vida eclesial. Todos podem fazer parte da comunidade. E nem sequer a porta dos sacramentos se deveriam fechar por uma razão qualquer. Ou seja, não deve ser negado a cada uma das pessoas do mundo inteiro, a possibilidade de vivenciar a nossa religiosidade católica. Não deve. Quem quiser vir, venha. Quem quiser vir, venha. Então convide todo mundo. Ah, fulano já foi da macumba. Chama aquele irmão também. Tem problema não, ele já foi da macumba, melhor ainda. Que ele vai viver uma experiência mais profunda com Deus. Sabe? Ah, mas o fulano só vivia bebendo no bar. Tem problema não. Tem problema não, querido. Tem problema não. O Espírito Santo é uma água viva, que jamais vai dar sede novamente. Então não vai nem precisar mais querer beber. Essa é a ideia, né? Então que ele venha beber da água viva. E aí ele não vai mais ter sede. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Não julgar ninguém. Ah, fulano já foi isso, fulano. Azar. Ficou no passado. Que a gente possa construir juntos um futuro. E o futuro tem a ver com a gente. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente é conivente. Isso vale sobretudo quando se trata daquele sacramento que é a porta. Qual é o sacramento que é a porta? O batismo. A Eucaristia, embora constitua a plenitude da vida sacramental, não é um prêmio para os perfeitos. Ah, meu Deus do céu. Inclusive, o Papa pregou sobre isso aqui de novo, um dia desse na missa lá em Santa Marta, né? De vez em quando, dá para acompanhar, você pega aí sua internet, acompanha aquilo que o Papa fala lá nas homilias, ele sempre fala coisas maravilhosas, né? Sempre vai alimentando a nossa alma. Essa semana agora, ou foi na semana passada, ele falou sobre isso. A Eucaristia, meu querido, não é prêmio para os perfeitos. Tem gente que diz assim, comungar em estado de graça. Tipo assim, não, só pode comungar quem é perfeito. Não, não é isso. Estado de graça, para quem não entende o que é isso, é simplesmente aquela pessoa que se confessou. E diante de Deus, ela está consciente do que está fazendo. Diante de Deus, ela está consciente de que ela pode comungar, que ela deve comungar. Entende? Então, estado de graça não é tipo assim, eu sou perfeito e tu não é perfeito. Eu posso comungar, tu não pode. Não é isso. E está aqui o Papa dizendo.
a Eucaristia, embora constitua a plenitude da vida sacramental, quando ele fala isso, é que é o ápice, né? Não é um prêmio para os perfeitos, mas é um remédio generoso e um alimento para os fracos. Ou seja, tá se sentindo fraco, meu querido? É justamente dela que você precisa para se fortalecer. Aí você chega na igreja, aí tá do lado do irmão, aí você tá muito fraco, né? Já pediu perdão a Deus, mas ainda tá se sentindo muito culpado por algo que aconteceu. Aí tu vai se levantar para comungar e o irmão que tá do lado te cutuca. Ei, mas tu não pode comungar não, porque tu é pecador, doido, tu pecou, pode não. A Eucaristia é para quem? É para os santos? Se for, não precisava ser na terra, né? Porque os santos já estão no céu. Se a Eucaristia fosse só para quem é santo, ela não deveria ser em partícula. Ela deveria ser em espírito, lá para mandar para o céu. A Eucaristia é partícula, justamente porque é um alimento para os fracos. Aqueles que precisam de quem? De Deus, porque é Deus. Ela não representa, ela é Deus. Então ela é alimento justamente para quem mais precisa de Deus. Não estamos falando de sacrilégios, tá? Não estamos falando de crimes contra a Eucaristia. Ninguém está falando disso. A gente está falando de corações que precisam de Deus. Essas convicções têm também consequências pastorais. Vamos terminar aqui. Consequências pastorais que somos chamados a considerar com prudência e audácia. Muitas vezes agimos... Ai, meu Deus, tu é bom demais, Senhor. Olha só. Muitas vezes nós agimos como controladores da graça e não como facilitadores. Mas a igreja não é uma alfândega, é casa paterna, onde há lugar para todos, com a sua vida fadigosa. A igreja é lugar para todos, mesmo os que estão com peso nas costas, fadigados, cansados, machucados, tristes, desesperados. Esse é o lugar da igreja. Esse é lugar para essas pessoas. A igreja é o lugar. Entende? Então nós, quem coordena, quem está à frente, um padre, um sacerdote, um coordenador, seja o que for, ele não pode ser um dificultador. Ele tem que ser um facilitador da graça. Não é controlar. Ah, você tem graça, você é agraciado, você é bendito. Não, você é pecador, você sai daqui. Não é. Nós temos que ser facilitadores da graça. Ah, meu irmão, o meu irmão ali, ele está vivendo uma união meio errada. Não casou na igreja. Vamos fazer o seguinte, diz para ele que ele não pode comungar não, que ele não vá não. Não era melhor dizer para ele, meu irmão, você tem interesse em fazer um casamento comunitário? Se preparar para o casamento com o grupo de casais? Venha, meu querido, está com inscrição aberta, venha participar conosco. Vê a diferença? No lugar de eu expulsar a pessoa, o ideal era eu acolher a pessoa, trazer a pessoa para perto. E infelizmente tem irmãos que só vivem para isso, para expulsar as pessoas, para controlar uma graça que não é dela, uma graça que não é nossa. E aí, meus queridos, para finalizar, porque o tempo já chegou, né? Começamos até um pouquinho mais por causa da questão do áudio, mas estamos chegando ao horário. Gostaria de agradecer a cada um que acompanhou, que acompanha. Deixa eu ver aqui só se tem mais comentário. Tem não, o povo tá mole hoje, ó, comentando pouco. Agradecer todo mundo que acompanhou ao vivo e aqueles que vão acompanhando aí de forma gravada e tal, e de repente marcando as pessoas para que elas acompanhem também, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu agradeço por me aguentarem, né? Às vezes eu acho que eu, sei lá, parece que eu dou umas gritadas, tem um microfone aqui, mas eu não tenho um controle de volume aqui, eu não sei se eu estou falando alto, se eu estou falando baixo, então me perdoem pelas falhas, mas aqui a gente tenta fazer da melhor forma possível. O que eu estou fazendo aqui, a forma que eu estou fazendo aqui, vocês veem nos maiores grupos, nos melhores formatos. Aqui é um formato que eu dou aula, né? Agora no próximo mês de julho eu vou dar uma aula para universitários, alunos de psicologia de uma faculdade. Então é com esse material, é com esse formato
Então, me perdoem pelas falhas ou algum erro que possa vir a ter, tá bom? Também tem a internet, né, que às vezes falha, a minha ou a sua, e aí a gente às vezes fica meio com problemas relacionados a isso. Mas aí, vamos